e você não tem pelo menos 6 meses dos seus gastos guardados numa reserva de emergência, você está a uma demissão, um problema de saúde ou uma crise econômica de distância da falência total, e 82% dos brasileiros estão exatamente nessa situação vulnerável achando que nunca vai acontecer com eles. Bem-vindo ao canal Financeirinho. E hoje eu vou te ensinar a fórmula exata para calcular quanto você precisa ter na sua reserva de emergência e os 5 melhores lugares para deixar esse dinheiro rendendo sem correr nenhum risco, porque reserva de emergência não é paranoia. É o alicerce de qualquer vida financeira saudável, e sem ela você vai sempre viver no vermelho, ou dependendo de cartão de crédito e empréstimos caros toda vez que aparecer um imprevisto. A reserva de emergência é literalmente o que separa pessoas que conseguem atravessar crises sem se endividar daquelas que entram no buraco e levam anos para sair. E se você quer ter tranquilidade financeira real, este é o primeiro passo que você precisa dar antes mesmo de pensar em qualquer outro investimento. Durante a crise de 2020, quem tinha reserva de emergência conseguiu manter o padrão de vida mesmo perdendo renda, enquanto quem não tinha se endividou pesadamente, e muitos ainda estão pagando essas dívidas até hoje, provando que reserva de emergência não é luxo, é necessidade básica de sobrevivência financeira. A primeira coisa que você precisa entender é que reserva de emergência não é a mesma coisa que poupança para objetivos, são conceitos completamente diferentes que servem para propósitos distintos na sua vida financeira. Reserva de emergência é um dinheiro que você espera nunca precisar usar, mas que precisa estar disponível imediatamente caso aconteça algo inesperado, como perda de emprego, problema de saúde, conserto urgente no carro, reforma emergencial na casa ou qualquer situação que exija desembolso imediato de dinheiro. Já a poupança para objetivos é dinheiro que você está guardando para comprar algo específico, como uma viagem, trocar de carro, dar entrada num apartamento, são gastos planejados que você sabe que vai fazer no futuro. A confusão entre esses dois conceitos faz muita gente usar a reserva de emergência para comprar coisas que queria, deixando-se desprotegida quando realmente aparece uma emergência. Ou então, não formar reserva de emergência porque acha que já tem dinheiro guardado para outros objetivos. A reserva de emergência precisa ser sagrada, intocável para qualquer coisa que não seja uma verdadeira emergência. E quando você precisar usar uma parte dela, a primeira prioridade deve ser repor esse valor o mais rápido possível para manter sua proteção financeira. A fórmula para calcular o tamanho ideal da sua reserva de emergência é simples, mas precisa ser feita com muito critério para não ficar nem insuficiente nem exagerada. Você precisa pegar todos os seus gastos essenciais mensais, incluindo alimentação, moradia, transporte, medicamentos, parcelas de financiamentos, planos de saúde, educação dos filhos, enfim, tudo que você não pode cortar de forma alguma mesmo numa situação de crise, e multiplicar esse valor por um período que vai de 3 a 12 meses, dependendo da sua situação profissional e familiar. Se você é funcionário público ou tem emprego muito estável, 3 a 6 meses podem ser suficientes. Se você trabalha com vendas, é autônomo ou tem renda variável, o ideal é ter 8 a 12 meses guardados porque sua vulnerabilidade é maior. Vamos pegar o exemplo da Ana, que tem gastos essenciais de R$ 4.000 por mês, incluindo prestação do apartamento, condomínio, alimentação, planos de saúde, financiamento do carro e educação do filho. Se ela é professora concursada com estabilidade alta, uma reserva de R$ 24.000 equivalente a 6 meses seria adequada. Mas se ela trabalha como consultora autônoma, o ideal seria ter R$ 40.000 equivalente a 10 meses de gastos essenciais. Nunca calcule a reserva baseada na renda total, sempre nos gastos essenciais, porque numa emergência você vai cortar gastos supérfluos e manter apenas o que é realmente necessário para sobreviver. Agora vou te mostrar os 5 melhores lugares para deixar sua reserva de emergência em 2024, considerando que precisa ser investimentos com liquidez diária, baixo risco e boa rentabilidade. O primeiro lugar é Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil, porque é garantido pelo governo federal, tem liquidez diária e rende praticamente 100% da taxa Selic, que hoje está em 10,75% ao ano. O grande benefício do Tesouro Selic é que ele acompanha a variação da taxa básica de juros. Então, se a Selic sobe, sua reserva rende mais, se a Selic desce, sua reserva rende menos,
mas sempre de forma consistente, sem risco de perda do valor principal. Você pode aplicar a partir de R$ 30, não tem taxa de administração se comprar direto no site do Tesouro Direto e pode resgatar qualquer quantia a qualquer momento sem perda de rentabilidade. O segundo lugar são CDBs de liquidez diária de bancos médios como Inter, BTG, XP, Rico, que pagam entre 90% e 100% do CDI e são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito até R$ 250 mil por CPF por instituição. Esses CDBs rendem um pouco menos que o Tesouro Selic, mas têm a vantagem de não ter taxa de custódia e podem ser mais práticos para movimentação frequente. O terceiro lugar são fundos DI de grandes gestoras como Bradesco, Itaú, Santander, que investem em títulos de renda fixa de curtíssimo prazo e têm liquidez diária com rentabilidade em torno de 85% a 95% do CDI. A vantagem dos fundos DI é a praticidade. Você pode fazer transferências e resgates pelo aplicativo do banco, mas as taxas de administração reduzem a rentabilidade líquida comparado ao Tesouro Selic. O quarto lugar são contas remuneradas de bancos digitais como Nubank, Inter, C6 Bank, que remuneram o saldo parado na conta corrente com rentabilidade próxima a 100% do CDI, oferecendo liquidez imediata e praticidade total para emergências. O quinto lugar, que muita gente não conhece, são LCIs e LCAs de liquidez diária que alguns bancos oferecem, são isentas de imposto de renda e podem render até 80% do CDI líquido, o que, em muitos casos, supera investimentos tributados que rendem 100% do CDI. O importante é diversificar sua reserva entre 2 ou 3 dessas opções para ter flexibilidade e proteção. Nunca deixe tudo num lugar só, mesmo que seja o mais rentável. Um erro gravíssimo que 70% das pessoas cometem é deixar a reserva de emergência na poupança, achando que é o investimento mais seguro. Mas a poupança rende apenas 68% do CDI quando a Selic está acima de 8,5%, ou seja, sua reserva perde poder de compra todos os anos, porque rende menos que a inflação. Se você tem R$ 30 mil na poupança, que rende 6,8% ao ano, em 5 anos seu dinheiro vai ter perdido mais de R$ 8 mil de poder de compra, considerando uma inflação média de 4% ao ano. É como se você estivesse pagando para o banco guardar seu dinheiro. Outro erro comum é deixar reserva de emergência em investimentos de renda variável como ações, fundos de ações ou criptomoedas, achando que vai render mais. Mas esses investimentos podem desvalorizar exatamente quando você mais precisa do dinheiro, como aconteceu na crise de 2020, quando as ações despencaram 40%, justamente quando muita gente perdeu o emprego e precisou usar suas reservas. Reserva de emergência não é para render muito. É para estar disponível quando você precisar. A rentabilidade é secundária comparada à segurança e liquidez. Agora vou te ensinar como formar sua reserva de emergência, mesmo ganhando pouco dinheiro. Porque muita gente usa a desculpa de que não sobra dinheiro para não formar reserva. Mas na verdade é possível formar qualquer quantia se você tiver disciplina e método. Se você precisa de R$ 20 mil de reserva e consegue guardar R$ 1.000 por mês, em 20 meses você completa sua meta. Se consegue guardar R$ 500 por mês, completa em 3 anos e 4 meses. Se consegue guardar apenas R$ 200 por mês, completa em 8 anos e 4 meses. Mas o importante é começar e manter consistência. A estratégia é tratar a formação da reserva como uma conta fixa mensal. Configure débito automático no mesmo dia que você recebe o salário para transferir o valor direto para o investimento escolhido. Dessa forma, você elimina a tentação de gastar o dinheiro com outras coisas. O João decidiu formar uma reserva de R$ 30 mil e automatizou uma transferência de R$ 800 por mês para Tesouro Selic. Em 3 anos e 1 mês ele completou a meta sem nem sentir o impacto no orçamento, porque tratou como uma conta que tinha que pagar. Se você não consegue guardar R$ 800 por mês, comece com 400. Se não consegue 400, comece com 200. O importante é formar o hábito e ir aumentando gradualmente conforme sua renda melhora, ou você consegue otimizar mais os gastos. Durante a formação da reserva de emergência, você precisa resistir a várias tentações que podem sabotar seu progresso, como usar o dinheiro para aproveitar oportunidades de investimento que parecem imperdíveis, emprestar dinheiro para familiares e amigos que prometem devolver rapidamente,
ou usar para comprar coisas que você quer, mas não precisa urgentemente. Lembre-se que oportunidades de investimento sempre vão existir. Mas se você não tem reserva de emergência e aparece um imprevisto, você pode ser forçado a se endividar com juros altos ou vender investimentos no pior momento possível, perdendo muito mais dinheiro do que ganharia aproveitando qualquer oportunidade. A reserva de emergência é seu seguro de vida financeiro, e assim como você não cancelaria o seguro do carro para investir o dinheiro da apólice, não deve mexer na reserva para outros fins. Quando sua reserva estiver completa, aí sim você pode ser mais agressivo em outros investimentos, sabendo que tem uma base sólida de proteção para qualquer imprevisto que apareça. Uma dúvida muito comum é se vale a pena ter mais de 6 meses de gastos na reserva de emergência, e minha resposta é que depende muito do seu perfil de risco e situação profissional. Se você trabalha numa área muito volátil, é autônomo ou tem familiares dependentes, ter 8 a 12 meses pode dar mais tranquilidade. Mas se você tem emprego estável e outras fontes de renda, 6 meses podem ser suficientes e você pode direcionar o excesso para investimentos mais rentáveis. O importante é não exagerar, porque dinheiro demais na reserva significa oportunidade perdida de crescimento de patrimônio através de investimentos de longo prazo que rendem muito mais. A Maria tinha R$70 mil na reserva de emergência quando precisava apenas de 40 mil. Os 30 mil excedentes poderiam estar investidos em ações ou fundos imobiliários, gerando muito mais renda. Então, ela ajustou a reserva para o tamanho ideal e direcionou o excesso para investimentos de crescimento. Outro ponto importante é revisar o tamanho da sua reserva periodicamente conforme sua vida financeira muda. Porque se seus gastos essenciais aumentam, sua reserva precisa aumentar proporcionalmente. Se você se casou, teve filhos, financiou uma casa maior, seus gastos essenciais provavelmente subiram e você precisa recalcular quantos meses de gastos tem guardados. Da mesma forma, se você conseguiu quitar dívidas, reduzir gastos fixos ou teve alguma mudança que diminuiu seus gastos essenciais, pode ajustar a reserva para baixo e direcionar o excesso para outros investimentos. O ideal é fazer essa revisão pelo menos uma vez por ano ou sempre que tiver alguma mudança significativa na sua situação financeira, mantendo sempre a proporção adequada entre proteção e crescimento do patrimônio. Para quem está começando e tem pouco dinheiro, uma estratégia interessante é formar a reserva em etapas, começando com o equivalente a 1 mês de gastos, depois 2, depois 3, até chegar no objetivo final. Cada etapa completada já te dá mais segurança do que antes, e conforme você vai vendo o dinheiro crescer, fica mais motivado para continuar. O Pedro começou com uma meta de R$5 mil equivalente a 1 mês de gastos. Quando completou, aumentou para 10 mil, depois 15 mil, e assim por diante até chegar nos 30 mil que precisava. Essa estratégia de metas intermediárias funciona melhor psicologicamente do que tentar guardar 30 mil de uma vez só, que pode parecer impossível e desanimar você no meio do caminho. Um aspecto técnico importante é entender como funciona a tributação dos investimentos que você escolher para a reserva de emergência. Tesouro Selic e CDBs seguem a tabela regressiva do imposto de renda, que começa em 22,5% nos primeiros 6 meses e vai diminuindo até 15% após 2 anos. Então, se você precisar resgatar nos primeiros meses, vai ter uma tributação mais alta. LCIs e LCAs são isentas de imposto de renda, então se você conseguir encontrar opções com liquidez diária, podem ser mais vantajosas para a reserva de emergência. Fundos DI têm tributação diferenciada, com imposto de renda na fonte de 15% para resgates acima de 2 anos, mas come cotas semestrais que podem reduzir um pouco a rentabilidade. O importante é calcular a rentabilidade líquida de cada opção, considerando a tributação para tomar a melhor decisão. Para otimizar ainda mais sua reserva de emergência, você pode usar a estratégia de escalonamento, dividindo o valor total entre investimentos com diferentes prazos e rentabilidades. Por exemplo, deixar o equivalente a 2 meses de gastos em conta remunerada ou Tesouro Selic para liquidez imediata, mais 2 meses em CDB de 90 dias com rentabilidade um pouco maior e mais 2 meses em CDB de 180 dias com rentabilidade ainda melhor. Dessa forma, você tem parte do dinheiro disponível imediatamente para emergências menores, e se precisar de toda a reserva para uma emergência maior, vai resgatando em etapas conforme os prazos vencem,
maximizando a rentabilidade sem sacrificar muito a liquidez. A tecnologia também pode te ajudar a gerenciar melhor sua reserva de emergência, usando aplicativos de bancos digitais que fazem transferências automáticas, mandam notificações sobre rentabilidade e facilitam resgates quando necessário. Alguns aplicativos têm funcionalidades de objetivos financeiros que ajudam a acompanhar o progresso da formação da reserva e manter a motivação alta até completar a meta. Configure alertas para acompanhar a rentabilidade dos seus investimentos e receber notificações se algum título estiver vencendo ou se tiver oportunidades melhores disponíveis no mercado. Para finalizar, quero reforçar que formar uma reserva de emergência sólida é literalmente a base de toda a construção de riqueza duradoura, porque sem essa proteção, você fica vulnerável a qualquer imprevisto e pode perder anos de progresso financeiro por causa de uma única emergência mal administrada. Não existe pessoa rica sem reserva de emergência adequada. Todos os milionários que eu conheço têm pelo menos 6 meses de gastos guardados em investimentos líquidos e seguros, porque eles sabem que preservar o capital é tão importante quanto fazê-lo crescer. Se você ainda não tem reserva de emergência, pare tudo o que está fazendo e comece hoje mesmo que seja com R$ 50 por mês. O importante é dar o primeiro passo e criar o hábito de proteger seu futuro financeiro antes de pensar em qualquer outro objetivo. Se você chegou até aqui, comente reserva segura aqui embaixo para eu saber que você vai começar a formar sua reserva de emergência seguindo as estratégias que eu ensinei hoje. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode salvar sua vida financeira. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo com mais estratégias para você construir uma base financeira sólida e conquistar a tranquilidade que merece.